Reunião realizada e decisão tomada dentro do Flamengo. O Flamengo retirou 12 atletas do jogo contra o Grêmio amanhã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogadores vão ficar no Rio de Janeiro em preparação especial para o jogo contra o Peñarol. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso para vocês. O Flamengo até comunicou em nota, um comunicado oficial nas redes sociais. Inclusive, já separei aqui um provável time para o jogo de amanhã. Você vai ficar por dentro de tudo. Vou falar também sobre a situação envolvendo Luiz Castro no Flamengo, que ganha força para valer para assumir o Flamengo em 2025. Justiça suspende processo contra leilão e dá um tempo aí para as partes, né? Flamengo, Caixa, Prefeitura se conciliarem. Isso porque o Flamengo já pagou pelo leilão 146 milhões de reais. Vamos falar sobre a situação. CBF rebate o presidente do Flamengo após declaração sobre erro da CBF que acumulou na lesão do nosso centroavante Pedro. Por se falar em presidente, olha só, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, garante a compra de Hugo Souza e diz que o dinheiro já está reservado e que está por detalhes, só falta pagar. Só falta pagar, meus amigos. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, vamos começar aqui falando sobre essa decisão do Flamengo. Ontem eu até trouxe no último vídeo sobre essa reunião que o Flamengo marcou com o técnico Tite, né, e a comissão técnica, a diretoria, para definir o planejamento dos próximos jogos, das próximas, né, o restante da temporada, eu posso dizer assim, das competições. E o Flamengo definiu o seguinte nessa reunião de ontem. O Flamengo até comunicou em suas redes sociais, de forma oficial, o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo comunica que definiu o planejamento para as duas próximas partidas, Grêmio e Peñarol. A comissão técnica e a diretoria optaram pela permanência de 12 atletas no Rio de Janeiro para treinamentos específicos no sábado, no domingo e na segunda. São eles Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, Dela Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Gerson e Bruno Henrique. O auxiliar Matheus Bach, o analista Bruno Baquete e o preparador físico Arthur Peixoto e o preparador de goleiros Thiago Ellen permanece no CT do Ninho do Urubu, enquanto o técnico Tite embarca com a comissão técnica para o duelo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Tá aí, a reunião aconteceu, o Flamengo decidiu e esses 12 atletas não irão viajar com a delegação para Porto Alegre, ficarão no Rio de Janeiro. Separei até aqui uma provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã. E olha só: Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleiton, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Lohan, Carlinhos ou Gabigol. Gabigol pode ser titular para esse jogo de amanhã. Tá aí o provável time do Flamengo, que deve entrar em campo contra o Grêmio. É claro que hoje tem um treino ainda, a gente deve preparar tudo, a escalação nesses treinos de hoje. E depois desse treino, a equipe viaja para Porto Alegre. Lembrando que depois do Grêmio, amanhã que acontece, o Flamengo tem um Peñarol pela frente, decisão das quartas de final da Libertadores. Depois pega o Atlético Paranaense no Maracanã, pela 28ª rodada do Brasileirão. Em seguida tem jogo contra o Corinthians, primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. Em seguida teremos aí no dia 5/10 o Bahia, pelo Brasileirão fora de casa. E depois no dia 17, Corinthians novamente fora de casa, decisão das semifinais da Copa do Brasil. O Mengão queridão é o quarto colocado nesse momento com 45 pontos, 8 pontos daí de diferença atrás do líder Botafogo. E tem aí os outros se aproximando. Então o Flamengo precisa ficar ligado nessa situação. O que vocês já acharam sobre essa decisão do Flamengo
em relação a poupar esses atletas, ficar fazendo trabalhos específicos no CT do Ninho do Urubu para o jogo contra o Peñarol. Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Presidente do Corinthians garante compra de Hugo Souza e diz que falta apenas pagamento ao Flamengo. Rapaz, aí aqui é brabo, né? Falta apenas o pagamento. Enquanto não pagar, olha só, a matéria trazida aqui no Coluna do Flamengo é que o goleiro Hugo Souza, cria do Flamengo, deve enfrentar o rubro-negro nas semifinais da Copa do Brasil. Defendendo a meta do Corinthians, a confirmação veio do presidente do clube, Augusto Melo, logo após o sorteio dos mandos de campo, realizado nesta sexta-feira na sede da CBF no Rio de Janeiro. De acordo com Augusto Melo, a negociação pelo goleiro está praticamente concluída, restando apenas o pagamento final ao Flamengo. Ele falou o seguinte: o Hugo joga de um jeito ou de outro. Está tudo sob controle. O Hugo tem contrato conosco, só falta definir a data de pagar. Dinheiro também já está reservado, afirmou Augusto Melo. Lembrando que o Corinthians tem a opção de compra de 50% dos direitos econômicos de Hugo Souza por 800 mil euros. Um total, hoje na cotação atual, dá um total de 4 milhões e 700 mil reais. Pelo empréstimo, o Corinthians já pagou 200 mil, né, no momento do empréstimo, 200 mil euros, o que deu 1 milhão e 100 mil reais ao Flamengo. E caso a compra seja efetivada, o time paulista não precisará mais pagar a multa de 500 mil por cada jogo, né? São 2 jogos, por cada jogo, para utilizar o Hugo Souza. Comprando o jogador, não precisa mais pagar a multa. Aconteceu isso no Campeonato Brasileiro. O Corinthians pagou os 500 mil na vitória 2-1 do Corinthians sobre o Flamengo, né? E agora, caso queira utilizar o Hugo Souza, vai ter que desembolsar 2 vezes 500 mil, total de 1 milhão. Então tá aí, vamos ver o que deve acontecer. Lembrando que a partir do dia 1º de outubro, o Corinthians já pode fazer a compra em definitivo de Hugo Souza. A CBF, meus amigos, rebateu o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, após declaração sobre erro da CBF que culminou na lesão de Pedro. De acordo com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, houve um erro de carga de treinamento da seleção brasileira em cima do atleta que voltava de contusão no clube. Nesta sexta-feira, o coordenador da CBF, Rodrigo Caetano, rebateu o presidente Rodolfo Landim. Ele falou o seguinte: não estou aqui para fazer análise de nenhuma declaração a respeito disso. Posso dizer que tem grandes profissionais aqui da CBF que já estão há muito tempo, são permanentes da casa e realizam esse trabalho ao longo de todos esses anos. Não somente com essa comissão técnica, esse controle de carga existe. Tivemos todo o cuidado do mundo, disse Caetano aí, né, sobre a situação envolvendo o nosso centroavante Pedro. Em seguida ele falou o seguinte: agora, análise se foi ou não foi, não vou entrar nesse debate. A gente sempre gera todo e qualquer tipo de relatório, não só para o Flamengo, Atlético Mineiro, para todos os clubes, de tudo que os atletas fazem desde o primeiro dia que chegam aqui. Obviamente, foram respeitados, na nossa visão, todos esses protocolos. Acrescentou aí Rodrigo Caetano sobre as palavras do presidente Rodolfo Landim. E aí, Nação, o que vocês acharam sobre isso? É complicado, né? Na verdade, aí o Flamengo não era nem para ter liberado o Pedro. O Flamengo não era nem para ter liberado o Pedro antes de um jogo, botou para jogar, o cara tá recuperado, então a gente vai trazer o cara. Se tivesse deixado no departamento médico, Pedro não tinha se lesionado. Tava aí com a gente até agora. Essa é a verdade. Justiça do Rio de Janeiro suspende processo contra leilão do terreno do gasômetro e define prazo de 90 dias. De acordo com as informações do portal Tempo Real, a suspensão da contestação foi de 90 dias, ou seja, por 3 meses. A Justiça se posicionou contra o processo após o pedido do Flamengo, da Prefeitura do Rio, da Advocacia Geral da União e da Caixa Econômica Federal. O objetivo é mediar a solução do conflito entre a Caixa Econômica Federal e o Flamengo. Isso porque o rubro-negro pagou cerca de 146 milhões de reais para comprar o terreno do gasômetro em leilão feito pela Prefeitura do Rio.
No entanto, a Caixa, antiga dona da propriedade, entende que o local está avaliado em 240 milhões. Vale destacar que o processo de mediação é feito pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal. Nos últimos dias, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, se reuniu com a Advocacia Geral da União para tratar do assunto. De acordo com o próprio Flamengo, o empecilho será resolvido em breve, ou seja, a construção do estádio rubro-negro está mantida e continua no planejamento. Nas palavras de Rodolfo Landim, atual presidente do mais querido, a expectativa é que o novo estádio do Flamengo esteja pronto aí em até 2029. Tá aí, se imbrola envolvendo o terreno do gasômetro, é um caso sério, né, gente? É um caso sério. Vai acabar o ano, o Landim vai sair do mandato, vai ficar para outro presidente aí. Essa é a realidade. Bom, falar sobre a situação envolvendo Luiz Castro. O nome de Luiz Castro ganha força internamente no Flamengo para assumir o comando do Flamengo em 2025. Henrique Tite vai ser demitido agora? A princípio, não, tá, gente? Possa ser que aconteça, mas pelo andar da carruagem, depois dessa reunião que aconteceu ontem, começaram a definir os planejamentos. A diretoria que vai começar a tomar a rédea um pouco aí agora, como já foi feito na reunião de ontem, Tite deve ser mantido até o final do ano. Ou, a não ser que aconteça uma coisa muito séria aí, extrapolada, o Flamengo ser eliminado, coisa complicada, pode ser demitido. Mas dentro do Flamengo, tanto o candidato Rodrigo Duche, que tem aí o apoio do presidente Rodolfo Landim, que é o cara que contratou o Tite, e tanto os outros da oposição, principalmente BAP, que é o mais forte aí batendo de frente com o Rodrigo Duche nessa eleição presidencial, a se tornar presidente do Flamengo, não querem contar com o Tite a partir de 2025. E o nome de Luiz Castro, ex-técnico do Botafogo, ex-técnico do Al Nassr, que está livre no mercado, tem sim grande chance de poder chegar no Flamengo. É um nome que está, posso dizer assim, 100% aprovado por todas as partes. Existe negociação aí? Não, mas está no planejamento do Flamengo para a próxima temporada. O que vocês acham sobre essa situação? Luiz Castro é um bom nome para assumir o comando do Flamengo? Fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Bom, de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Lembrando que amanhã tem jogo, mesmo com reservas, o Flamengo precisa dessa vitória. O Flamengo precisa. Mano, o Flamengo perder esse jogo e o Bahia e São Paulo vencer, o Flamengo sai do G4. Então é complicado para o Flamengo, mas vai dar tudo certo para o nosso Mengão queridão, sim. Vamos com tudo aí, com toda a umidade, com os pés no chão e vamos em busca dessa vitória. Valeu? Saudações rubro-negras.